Olá, eu sou a Gisele Lopes Castro, estudante do segundo ano de enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, e atualmente faço parte do projeto de extensão Oficina de Primeiros Socorros, da mesma universidade. E na aula de hoje nós vamos falar sobre parada cardiorrespiratória. Nesta aula, vamos abordar a definição, a importância, o manejo, quando parar as compressões e o que não fazer durante uma parada cardiorrespiratória. Para facilitar nossa comunicação, em alguns momentos desta aula eu vou utilizar a abreviação PCR para me referir à parada cardiorrespiratória. Então, a PCR ocorre quando há uma suspensão repentina da atividade cardíaca e pulmonar, ou seja, quando o coração para de bater e de bombear sangue e o pulmão para de ventilar o ar. Essa cessação do funcionamento cardíaco e pulmonar também causa um prejuízo no funcionamento cerebral, porque quando o coração para de bater, ele para de mandar sangue para o nosso cérebro, e esse sangue é responsável por levar o oxigênio até os nossos tecidos, e então o nosso cérebro fica sem oxigênio. E isso vai ao encontro dos dados da American Heart Association, que afirmam que a cada 1 minuto que a vítima está em parada, ela perde cerca de 10% da chance de sobrevida, o que faz com que a gente conclua que após cerca de 10 minutos a vítima provavelmente irá evoluir a óbito. Sobre a importância da temática, além dessa questão da sobrevida que eu acabei de citar, a gente pode olhar os dados epidemiológicos. No Brasil, a parada é causa de cerca de 300 mil mortes por ano, e destas, a maioria ocorre no ambiente extra-hospitalar, ou seja, fora dos hospitais. E destas, 86% ocorrem nas residências e 14% em vias públicas ou lugares com grande concentração de pessoas, como por exemplo os shoppings. Essa alta incidência nos mostra a importância da temática. Além disso, apesar da parada poder demonstrar sinais prévios, é difícil que a população em geral consiga identificá-los, então é importante que a gente esteja apto para lidar com essa situação. Falando sobre o manejo, primeiramente a gente vai verificar a segurança da cena. Para entender melhor isso, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Vocês estão nesta avenida, aí como no vídeo, vocês estão na calçada passando e percebem que tem uma pessoa caída na outra calçada do outro lado da rua. E vocês olham para essa avenida, tem uma grande concentração de veículos em alta velocidade. E então eu queria que vocês pensassem qual a primeira conduta que vocês tomariam nessa situação. Nessa situação, a primeira conduta seria chamar ajuda, ligando para o SAMU, para a polícia ou bombeiros ou outros órgãos. O que vocês não deveriam fazer era ir prestar ajuda diretamente para a pessoa, porque vocês teriam o risco de serem atropeladas no meio do caminho. Então, essa é a questão da segurança da cena, é a gente verificar o quanto a cena é segura para que eu atue. Essa cena, por exemplo, não é segura, porque eu vou estar me colocando em risco. Dentre essas cenas também tem várias outras, como por exemplo incêndios, afogamentos, situações de violência urbana, desabamentos, risco de choque elétrico. Então, em nenhum desses cenários a gente deve atuar, a gente deve chamar ajuda. Depois disso, a gente vai reconhecer a parada cardiorrespiratória. A vítima em parada, ela está inconsciente, então a gente precisa verificar a consciência da vítima. Para isso, a gente vai posicionar as nossas mãos no ombro da vítima e vai chamá-la vigorosamente, como por exemplo, Senhor, 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 você está me ouvindo? Senhor, senhor, você consegue me ouvir? Se a vítima não responde, a gente conclui que ela está inconsciente. A gente também precisa fazer a verificação da respiração. E para isso, eu quero que vocês respirem bem fundo comigo e percebam a movimentação dessa região, que é o tórax de vocês, qual a movimentação que ele faz. Vamos lá. Vocês percebem que quando vocês puxam o ar, quando vocês inspiram, o tórax de vocês se eleva e depois ele se abaixa? Então, esse movimento é o movimento da inspiração e da expiração, que a nossa caixa torácica faz quando a gente está respirando. Só que a vítima em parada, ela não está respirando. Então, a gente pode observar se essa vítima que está ali na nossa frente, se ela tem esses movimentos. A gente se aproxima dela e verifica se a caixa torácica dela está subindo e descendo ou não. Além disso, a gente também pode aproximar um celular ou um relógio do nariz da vítima, porque se ela estiver respirando, vai embaçar a tela. Mas, se isso não ocorrer, então a gente conclui que a vítima não respira.
Talvez alguns estejam se perguntando quanto ao pulso, né? A gente deve ou não fazer a verificação. Então, o pulso, ele só deve ser verificado por profissionais da saúde. A população em geral tem dificuldade de verificar o pulso com precisão e também com rapidez. Muitas vezes acabam levando um bom tempo para verificar e esse tempo poderia estar revertido em manobras de PCR. Então a vítima poderia estar recebendo já essas manobras. Então não. A população em geral não deve fazer a verificação do pulso. Então, a vítima está inconsciente e ela não respira, a gente parte para o próximo passo, que é acionar o SAMU. A gente deve acionar o SAMU o mais rápido possível, porque essa ajuda que a gente está prestando, ela é uma ajuda inicial e provisória. Quem vai trazer a ajuda de fato que a pessoa precisa é o SAMU. Então, a gente liga 192 o mais rápido possível. E aqui existem dois cenários. Se você está em um local com grande circulação de pessoas, que tem aqueles curiosos, né? Aquelas pessoas com aquele celular tirando foto, gravando toda a situação, você pode chamá-las para te ajudar. Então você vai apontar diretamente para um deles e dizer: você, de camiseta laranja, liga para o SAMU, o número é 192 e diga que a vítima está em parada. Porque daí, enquanto essa pessoa vai ligando para o SAMU, você já pode iniciar as manobras da reanimação cardiopulmonar. Outro cenário seria se você estiver sozinho. Nesse sentido, então, você pode discar o número do SAMU no seu celular e colocar na viva voz, e então dar início às manobras. Atenção, aqui tem um detalhe muito importante, que é a localização detalhada. É bem importante que você diga com ponto de referência especificamente onde você está. Porque imagina a situação, você liga para o SAMU e diz que você está no prédio X da rua tal, que tem uma vítima parada. O SAMU chega ao local e, quando ele olha, esse prédio tem 10 andares e 6 apartamentos em cada andar. Olhem o trabalho que ele vai ter, o tempo que ele vai levar para identificar aonde está a vítima. Então, por isso que é bem importante que você detalhe o máximo possível onde você está. Por exemplo, eu estou no shopping tal, no andar tal, na frente da loja tal, próximo às lojas A, B e C. E assim facilita com que a equipe chegue ao local o mais rápido possível, com que ela consiga se dirigir à vítima rapidamente. Depois disso, então, a gente vai realizar a reanimação cardiopulmonar, RCP. A gente vai se posicionar ao lado da vítima, assim como na imagem, com os joelhos afastados para manter a nossa estabilidade. E a gente vai esticar os braços, evitando dobrar os cotovelos. Então, sempre mantendo os braços bem esticados durante o movimento, assim como na imagem. A gente vai colocar a região hipotenar da nossa mão sobre o osso externo. Essa aqui é a região hipotenar da nossa mão. É aquela ali dentro do quadradinho vermelho da imagem. E a gente vai posicionar sobre aquela região aqui dentro do retângulo vermelho na vítima. Para facilitar, então, achar, né, esse lugar que a gente deve posicionar a mão, eu trouxe aqui essa imagem. O osso externo é esse osso duro que tem aqui no meio do nosso tórax, então vocês podem palpar em vocês e vocês vão sentir esse osso duro, ele é o osso externo. E a gente deve, então, posicionar a região hipotenar da nossa mão na metade inferior do osso externo. Outra forma de localizar a região também é traçando uma linha média na região do meio do tórax e uma linha entre os mamilos. E onde houver o cruzamento dessas linhas, é onde você deve posicionar a região hipotenar da sua mão. A outra mão, ela deve estar entrelaçada por cima, assim como na imagem mostra. E então você deve estender os braços, mantê-los a cerca de 90 graus da vítima e comprimir com uma profundidade de no mínimo 5 centímetros e no máximo 6. Essa profundidade requer treino para que vocês adquiram a habilidade de fazer exatamente com essa profundidade. E uma coisa bem importante é que vocês permitam o retorno completo do tórax após cada compressão. Por quê? As manobras que a gente está fazendo, essas compressões, elas servem para simular o movimento que o coração estaria fazendo. Então, a gente precisa fazer uma compressão para que o sangue saia do nosso coração e vá para os nossos tecidos, mas a gente também precisa deixar que o coração se encha novamente. Então, a gente nunca deve se apoiar em cima do tórax da vítima, né? Porque, como vocês vão perceber ao longo da aula, essas manobras cansam bastante, mas a gente deve evitar jogar o nosso peso em cima da vítima a todo tempo. E a gente deve fazer uma compressão de 100 a 120 compressões por minuto. Talvez vocês estejam se perguntando como vocês vão saber se estão fazendo a 100, 120, 90, 200.
Mas para isso há algumas músicas que nos ajudam nisso. Uma delas é a Staying Alive do Bee Gees, que eu vou colocar um pouquinho para vocês verem qual é. Além dessa música, a gente também tem a música Baby Shark. Além daquelas duas músicas, também há outras, então se vocês quiserem, vocês podem acessar no Spotify e digitar Reanimação Cardiopulmonar, que vai aparecer outras músicas que também têm essa frequência. No caso das crianças, algumas coisas são diferentes. A frequência e outros detalhes que eu citei são os mesmos. Aqui eu trouxe a profundidade para a gente relembrar, nas crianças continua sendo 5 centímetros, assim como nos adultos. O que muda é a posição da nossa mão, porque aqui a gente deve realizar a compressão com apenas uma das mãos, não com as duas entrelaçadas. No caso de lactantes e bebês de até 1 ano, a gente deve comprimir cerca de 4 centímetros, um pouco diferente. E a gente também deve utilizar apenas 2 dedos, assim como mostra na imagem, para realizar as compressões. Aqui eu trouxe um vídeo, então, de tudo isso, né, sendo colocado em prática para vocês terem uma ideia de como funciona a reanimação cardiopulmonar. Se vocês quiserem assistir o vídeo por completo, está no canal da American Heart Association, mas aqui eu vou passar só esse trechinho mesmo para que vocês tenham uma noção. Por último, então, vou falar da utilização do DEA. O DEA, ele é um dispositivo bem intuitivo, ele é um equipamento portátil feito para o uso por leigos, né? Feito para que qualquer pessoa consiga utilizar. Então ele fala contigo, ele diz, clique no botão tal, faça isso, faça aquilo, então ele é bem fácil mesmo de utilizar. Se vocês perceberem aqui na imagem, as próprias pás, elas apresentam em formato de desenho, aonde vocês devem colocar na pessoa. Então ele é bem intuitivo. O DEA, ele verifica se o ritmo da vítima é chocável ou não. Porque numa parada, o ritmo da vítima, ele está anormal, mas ele pode ser chocável ou não. O DEA vai fazer essa verificação e então vai realizar o choque para tentar normalizar esse ritmo. E ele está disponível em locais com grande circulação de pessoas, como por exemplo os shoppings ou os aeroportos. Assim como eu comentei na parte da ligação para o SAMU, aqui também é importante que a gente use daqueles curiosos que estão ali para nos ajudar. Então a gente chama um deles, né, determina, aponta para eles, ó, você. Você encontra o segurança e peça o desfibrilador externo automático DEA. E aí dá essa função para essa pessoa e você pode continuar realizando as manobras. Agora, né, para finalizar, eu trouxe algumas situações e então eu quero que vocês pensem se nessa situação você deve parar de realizar as compressões ou se você deve continuar. A primeira delas é se a costela da vítima quebrar. Você está realizando as compressões e quebra uma costela. O que você faz? Então, nessa situação, você não deve parar as compressões. Isso pode soar estranho em primeiro momento, mas se a gente parar as compressões, a vítima em cerca de 10 minutos pode evoluir a óbito, né? E se a gente continuar as compressões, ela só vai ter uma costela quebrada. E isso a gente pode resolver no hospital depois. Então, outra situação é se você estiver exausto. Você para ou não as compressões? Então, nessa situação, você para as compressões. Por quê? Porque você precisa fazer exatamente como se fosse o coração, fazer exatamente essa simulação. Então, se você estiver exausto e não estiver conseguindo fazer com aquela profundidade adequada
naquela frequência adequada, não vai adiantar o que você esteja fazendo. Então, se você está em exaustão completa, você para de fazer as compressões. Aqui é bem importante outra dica. Você pode chamar uma pessoa, mesmo que você esteja em um ambiente em que só tenha pessoas que nunca fizeram um curso de primeiros socorros, você pode chamar alguém e falar, olha, tu, vem aqui comigo, presta atenção no que eu estou fazendo, me assiste que eu vou te ensinar, e aí a gente reveza. Por quê? Porque aí vocês realizam juntos e evitam que um de vocês chegue à exaustão, porque aí tu realiza as manobras, daqui a pouco tu para e ele continua, e assim vocês vão indo, né? Outra também situação é se você está sozinho, você pode realizar as manobras e quando você estiver exausto, você para alguns segundos, recupera o fôlego e retoma as manobras. Outra situação é se o SAMU chegar. O que você faz? Você para ou você continua as compressões? Nessa situação, você também deve parar. Se a equipe do SAMU chegou até a vítima, ela vai assumir a situação, vai assumir a ocorrência, então você vai poder parar. Claro que, se a SAMU chegar e pedir a sua ajuda, você pode continuar as manobras, mas no geral, quando a equipe chega até a vítima, ela assume a situação. E a outra situação é se a vítima retomar a consciência. Você continua as compressões ou você para? Nessa situação também, então, se a vítima retomar a consciência, você para. Porque lembrando aquilo que eu disse anteriormente, para a vítima estar em parada, ela tem que estar inconsciente e ela não respira. Nesse caso, se a vítima retomar a consciência, então ela não está mais inconsciente, logo ela não está mais em parada. Então ela não precisa mais das compressões. Então, relembrando, na primeira situação vocês não vão parar e nas outras três vocês param. E o que nós não devemos fazer? Nós não devemos fazer as compressões em locais que têm superfícies não planas, superfícies acolchoadas, como por exemplo camas, sofás, colchões. Essas superfícies elas amortecem as nossas manobras, tornam elas menos eficazes. Então, se a vítima está parada na cama, mova para uma superfície rígida, como por exemplo o chão. E o mesmo serve para as roupas, aquelas grandes roupas de inverno, com várias blusas de lã, aqueles casacos bem grossos, todos eles amortecem as nossas manobras. Então a gente sempre tenta abrir os botões, abrir o fecho ou até mesmo rasgar para que a gente consiga tornar as nossas manobras o mais efetivas possíveis. Outra situação bem comum em filmes, que não é uma conduta correta, é dar um soco no tórax da vítima. Então, em alguns filmes, a vítima está em parada e vem o médico correndo e dá um soco no tórax, mas isso não deve ser feito. Não há evidência científica de que essa ação ela será tão benéfica quanto ou mais do que as compressões, então mantenha as compressões e não os socos. Aqui estão as minhas referências. E aqui estão as nossas redes sociais, se quiserem acompanhar a gente no Instagram, é @oficinaps. Aqui no Moodle também tem um fórum, então se vocês ficaram com alguma dúvida, quiserem colocar alguma coisa, contar alguma situação, podem colocar aqui no fórum. E também tem algumas perguntinhas para vocês responderem logo após o final desta aula. E não se esqueçam de assistir a próxima aula, que é sobre infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Tchau, tchau!